Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22, pela NET 322, ou melhor, 522. Também pela NET HD, Larga Brasa na TV. Eu quero falar da limpeza de Ribeirão. As praças, os parques estão detonados. Hoje pela manhã, alguns munícipes reclamavam de que os parques estão com os peixes quase pulando para fora dos locais onde eles estão, porque não conseguem respirar na água. A bomba quebrou, lá no Raia, por exemplo, e os peixes estão morrendo. Estavam, pelo menos até amanhã, pela manhã. Porque o pessoal diz que está tudo detonado. Os banheiros estão detonados, não tem papel higiênico, não tem nada, diz que está detonado. Curupira, o Raia, o Maurílio Biagi e o pessoal. Todo mundo reclamando. Agora, eu não sei quem é que é o responsável por esses parques, pelas praças, pelos canteiros. Mas, gente, uma outra coisa. Como é que você vai exigir, na Praça 15, etc., que o povo seja educado, jogue os papéis em lixeiras, se não há lixeiras? Você passa pelas ruas da cidade, não há uma lixeira. Como é que o povo pode colaborar? Aonde? Só se ele enfiar o papel no bolso. É isso, gente. É tão fácil. Pegue aí patrocínio de empresas, bota lá o patrocínio da empresa e enche de lixeira. Acabou. E depois pegar alguém para ir limpar, porque não adianta ficar a lixeira cheia, lotada de lixo e ninguém buscar. Jogar lixo no lixo, aonde tem lixeira. Agora, vamos dar uma olhadinha nos parques, gente. Parques, Ribeirão Preto é uma cidade com muito calor e precisa que seus parques estejam em plenas condições de oferecer um lazer, uma respiração, pelo menos, dentro de condições onde exista oxigênio. Não está tendo nem oxigênio para os peixes? Acorda, Ribeirão. Acorda, Ribeirão. Nós temos muitos outros parques. Estão fazendo um parque ali perto do Raia, parece que é particular. É um convênio da prefeitura e com moradores das proximidades. Não sei. Gostaria de sabê-lo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco eu volto. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados
vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O Eduardo Gomes da Silva Júnior, ele é dentista. Eu conversava com ele outro dia e falava das pessoas que têm diabetes e que precisam fazer, às vezes, um implante de dente ou, enfim, fazer uma cirurgia. E ele falou, não, hoje existem formas e fórmulas de você atuar tanto para implante quanto para cirurgia, tudo mais, para o diabético, e o pessoal tem condições de fazer isso. Eu trouxe aqui para orientar, porque muita gente, às vezes, não faz algum tipo de cirurgia, não faz algum tipo de implante ou qualquer outra coisa, porque tem medo que vai ter decorrência por conta do diabetes. É isso, Eduardo. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde, Ribeirão e região. A cirurgia todas devem ser muito bem planejadas, né? E principalmente quando é diabético, né? Sim. Tanto a diabetes como outras doenças exigem Quais outras, por exemplo? Fora a diabetes, a gente tem problemas, às vezes, de coração também. Cardio, é um problema que pode dar uma intercorrência com o problema da anestesia, né? Exatamente. Se você usa uma anestesia, às vezes com um vasoconstritor maior ou uma quantidade excessiva, a gente vai ter um problema aí na cirurgia. Mas há como você prevenir isso? Sim, existem vários exames para fazer essa prevenção, né? Então, o diabetes só vai para lá quando tiver com a glicemia baixa. Tem que estar bem controlado, com o exame médico levando para o dentista e o dentista analisando esses exames também. Além disso, a gente faz exames de check-up digital preventivo. Como que é isso? Esse exame é um exame que tem uma câmera intraoral em alta definição e ali a gente vai detectar todos os problemas iniciais da boca. Agora, veja, o cidadão tem, por exemplo, uma falha, vamos dizer, Sim, nos dentes. E ele quer fazer um implante. Mas aí vai verificar, o osso diminuiu. sim. Diminuiu. Tem jeito de você voltar o osso no patamar que era antes, para ele não ter problema? Aí são as cirurgias de enxerto ósseo, né? Enxerto, é isso? Isso. Então, Como é que é feito isso? o enxerto é feito através do próprio osso do paciente, Quando né? pode, né? Que é um enxerto autógeno, né? Ou heterógeno também. Existem partículas. Osso de boi, é isso? Isso, Pode osso de boi, é isso? Pode. Um osso bem tratado, né? Com uma empresa séria, né? Um material de qualidade, você consegue E fazer. ele junta ao osso humano? Quando a gente coloca esse osso na cavidade que precisa, Sim. o próprio osso do paciente vai fazer uma regeneração, né? Então Ele existem engloba. vários tipos de regenerações. Tecidual guiada também. Esse engloba o osso e ali vai formar vaso sanguíneo e vai ficar como se fosse um osso do paciente mesmo. Aumentando a altura e espessura, a gente consegue fazer o implante dentário. E esse implante? Porque aquela história, às vezes você faz uma obturação, uma coisa qualquer e tal, e depois aí o dente fica mole, nesse tipo assim de implante, não fica o dente mole? Não, se você consegue fazer a parte óssea Como ideal... é que faz? Como é que é esse negócio de implante? Como é que faz? A perfuração existe, né? A gente faz uma anestesia bem feita, né? Uma abertura do tecido gengival e aí vamos fazer uma profundidade no osso, uma fresa, tá? Bem tranquilo, sem Isso não trauma, dói, não dói, o paciente não sente absolutamente nada Sim. quando a cirurgia é bem feita, tá? Então, colocando o implante ali, depois de feita essa perfuração pequena, né? A gente instala o implante e espera o tempo ideal de cicatrização. Quanto tempo, mais ou menos? Tem implantes que podem ser feitos imediatos. Ah, é? Você pode sair direto com o dente, né? E tem situação que a gente tem que esperar um pouco mais. E dente de frente, dente de fundo, dente de frente é mais cuidado, né? Tanto faz. Na Bom, instalação você põe alguma do coisa? dente, Você põe alguma coisa para ir quebrando o galho, não?
Não, você pode fazer o implante imediato, né? E colocar o dente, tá? Mas tem a proteção que a gente faz, às vezes, também com gengiva artificial. Gengiva? A gente isso? faz um tecido, né? Uma regeneração de tecido também. Tem gengiva artificial e a gengiva retirada do próprio paciente para reconstituir a cirurgia e ficar num nível adequado. Aí fica preparado para fazer o implante ou acerta os dentes que você tem e que não estão bons? A gente pode usar isso como preparação antes da cirurgia do implante, pode usar durante a cirurgia e pós-implante também, todas essas situações. O que é mais importante é você fazer esses exames antes, né, para conseguir diagnosticar e planejar isso de uma maneira correta. Então a dificuldade maior é no planejamento disso. Usar o material adequado, de qualidade, fazer no tempo ideal, né? Agora, uma outra coisa. Estão falando muito hoje sobre um filme que coloca nos dentes. O que é isso? Filme? Não é uma capa que coloca uma... Ah, sim. Aí são as lentes de contato dental. Lente de contato dental? Lente de contato dental. Aí O que é isso? Traz uma plástica dental. Né? Plástica? Mas o dente pode estar escambau, pode estar não sei o quê, você dá um jeitão nele? Pode estar de todas as maneiras que a gente consegue reabilitar esse dente. Pode? Pode reabilitar. As lentes de contato são em casos específicos, não são todos os dentes que elas cabem. Que aí a gente tem que lançar mão de outros artifícios, como coroa metalocerâmica ou coroa de cerâmica pura, coroa em 3D. Hoje está cheio de coisa, hein? Tem bastante acesso aí. A tecnologia trouxe bastante benefício aí na odontologia. E é muito sentido. Caro isso? Não, é bem acessível aí, né? A gente tem um preço acessível. Porque se for caro, não adianta. Pobre vai ficar banguela sempre, né? Pobre vai ficar banguela sempre, né? Não, mas dentro do planejamento, o dentista sabe oferecer a melhor oportunidade e o melhor tratamento para o paciente. Tanto serve para o rico quanto para o pobre. Serve para todas as classes sociais. Há quanto tempo você é dentista, Eduardo? 15 anos. 15 anos? E radialista, quanto tempo? Radialista, menos de um ano. Menos de um ano? E televisivo, a primeira vez? Acho que é a segunda ou terceira. Eduardo, o povo tem acreditado nessa questão de implante? Sim, a gente teve uma evolução muito grande dos implantes. Então, essa evolução fez com que os pacientes acreditassem mais e tivessem uma condição melhor para fazer esse tratamento. Mas tem uma outra coisa que eu fiquei sabendo. Sim. Aquele que não pode, às vezes, fazer o implante de um jeito ou de outro, fazer um a um e tal, coloca uma plataforma, é isso? Quem não pode fazer implante... quem não tem condições de fazer, por motivo esse ou outro, existe uma plataforma que você, vamos dizer, prende em alguns dentes e fica como sendo uma dentadura sem precisar passar corega? É mais difícil, né? Quando a gente tem uma espessura óssea e altura ideal, até uma prótese total bem feita, convencional, ou uma prótese parcial removível, apoiada em dentes, como você falou, tem essa estabilidade. A dificuldade é quando não tem osso. Aí é difícil. Aí ele não vai segurar. Quanto mais idade, às vezes o osso encroa, o osso ele vai reabsorvendo um pouco se ele não é estimulado. Por exemplo, quem usa prótese total e não tira prótese... A dentadura, né? Dentadura, né? A dentadura. Quem usa e não tira para dormir... A bailarina, que eles falam. É mais próximo da bailarina, né? O apelido dela. A inferior, principalmente, que é mais difícil. Então, quando você usa e não tira para dormir, o osso vai reabsorvendo, porque não dá aquele descanso para ele crescer novamente. Então quem tem dentadura tem que tirar, botar no copinho do lado. Tem que retirar, pôr no recipiente ideal, fazer a higienização correta. E todas essas orientações, o dentista é capaz de fazer isso, né? E hoje, com o flúor, etc., tem diminuído o número de cáries e, por consequência, problemas de canais, problemas de perda dentária, etc.? Eu acho que esse trabalho de diminuição de cáries começou com o flúor lá atrás, mas a gente vê hoje um trabalho muito grande de prevenção, né? Então, lá na clínica a gente faz esse trabalho de prevenção. Existem diversas campanhas pelo Brasil fazendo prevenção odontológica. Então, o dentista dentro da escola fazendo orientação para a população. Agora, dizem que um grande fator
para a cárie é o açúcar, né? É o principal, né? O principal. Existem pastas de dente que blindam os dentes contra o açúcar, né? Dizem. Ajuda, né? Ajuda. Blindar, não. Se não for a escova e o fio dental, nada vai salvar o dente. O fio dental também é? O fio dental tem situação que ele é melhor, mais principal do que a escova, né? Porque o fio dental vai prevenir aquela gengivite, aquela placa que fica em volta do dente. A chamada placa bacteriana. Placa bacteriana. A gente precisa fazer a remoção dessa placa. E dizem que às vezes até infecção na boca pode ter uma consequência de infecção no coração, é isso? Exatamente. 90% das doenças começam na boca. Sabia disso? 90%. Então, essas doenças que estão... Pericardite é que dá, não é isso? Endocardite bacteriana. Tem um problema, uma infecção que dá inflamação no coração, né? E isso vai acarretar diversos outros problemas. Pode ter infarto, a gente pode ter também problema de articulação. Em grávida, a gente pode ter o baixo peso do feto, nascimento prematuro. Na melhor idade, a gente vê a a gente trouxe você para dar umas respostas à população e você acabou fazendo um trabalho de prevenção, né? Sim, a gente tem essa linha de tratamento, né? A prevenção sempre em primeiro lugar. Então, diagnosticando isso precocemente, os problemas, a gente acaba salvando muitas doenças que são sistêmicas, né? Entendo. A ideia é a gente trazer a doença no começo, resolver ela e não deixar ela Agora havia uma pendência aí sobre o que cabe ao dentista, que não cabe ao dentista, que cabe ao médico, o dentista daqui para cima depois, é isso? Ainda existe, né, uma briga aí por parte de dermatologistas, né, que o dentista às vezes não pode mexer em parte de tecido para fazer botox. Falando até no botox, né? Botox, até preenchimento. Houve agora né? um entendimento Mas de setores médicos. Foi né? autorizado, sim. Foi autorizado. O dentista pode, tem plena capacidade, mas tem que fazer um curso ideal para fazer esse tratamento, né? Não pode sair fazendo por aí. E essa é a ideia, a gente fazer um tratamento ideal para toda a população. Né? Muito obrigado a você, Eduardo Gomes da Silva Júnior. Viu? Obrigado, Morandini. Eu quero um serviço de utilidade pública. Eu quero só lembrar também, dia 21/10 agora a gente está fazendo a campanha do Check-up Kids. Dia 21 agora? 21/10 agora, fazendo a campanha do Check-up Kids. Aonde vocês estão fazendo? Vai ser na Praça da Bicicleta, ali em frente ao Vapiano. Né? Sim. É o Grupo Qualidade de Saúde. Onde é que fica a praça? A Praça da Bicicleta é em frente àquele restaurante Vapiano ali no Jardim Botânico. Ali, sim, lá em cima, né? Eu sei onde que é. E ali vai ser feita orientação para a população, né, direcionado para as crianças. Vai fazer qualquer? É o Grupo Qualidade em Saúde, a qual eu faço parte, e as clínicas credenciadas de Ribeirão e região. Né? No caso, a gente mais faz próximo parte dá um pulo aqui para a UERP. gente falar, tá bom? Combinado. Um abraço para você, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Daqui a pouco vou falar com o Dr. Luiz Carpino Júnior. Ele vai falar sobre essas questões das mudanças eleitorais na política. A mudança política do país. Todo mundo não quer nem falar nisso. Ainda mais na hora de almoço. Mas é bom falar para você ter cautela, porque cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Depois do intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV+, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre
encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. O doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, ele se debruçou nesse final de semana em 38 mudanças que foram colocadas na reforma eleitoral. Vamos saber o que mudou? Então tá bom. Com calma, com jeitinho, ele vai falando. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Morandini. Boa tarde a todo o seu público. O que os homens lá em cima mudaram? Várias coisas. Por exemplo, vamos começar assim, didaticamente. Primeira questão é o fim das coligações partidárias. Não vão haver mais? Nessa eleição de 2018, haverá. Agora? Haverá. Na hora que interessa Para isso. deputado estadual e federal, vai continuar do jeito que está. Para governador, presidente, prefeito, vai continuar também. Para a próxima campanha de vereador, não haverá mais... Para vereador. Para vereador. Na a partir da proporcional. próxima, na proporcional, não Só poderá na haver majoritária. coligação. Exatamente. Essa é uma questão. A outra questão é a cláusula de barreira, ou seja, os partidos... Cláusula de barreira é aquilo que os partidos vão ter que suplantar para poder ter acesso às benesses, né, partidárias. A participar da distribuição do fundo partidário, que hoje está em Ter torno horário. de 820 milhões de reais por ano, mais o horário na propaganda eleitoral gratuita. Essa foi a emenda, fizeram uma alteração na Constituição Federal para isso. Essa foi uma delas. Tem outras duas leis. Uma outra lei, Morandini, é aquela que instituiu um fundo especial para o financiamento da democracia, e essa lei foi instituída para criar mais um dinheiro para financiar as campanhas Mas eleitorais. esse dinheiro que dá aí do fundo público não dá? Além do fundo partidário, mais 1,77 bilhões de reais na campanha eleitoral. Coletados. Eles vão tirar isso daí, vão distribuir para os partidos políticos que tiverem acesso, que tiverem desempenho, ou seja, como é dita a cláusula de barreira, os partidos têm que ter uma votação, tem que eleger no mínimo, tem que ter 1,5% de votação de deputados federais ao longo de 9 estados. E essas regras vão apertando para que apenas os partidos políticos com representatividade possam efetivamente ter acesso a recursos públicos. Então, instituir esse fundo partidário, mais um fundo para financiamento de campanha eleitoral. Em troca, eles acabaram com o horário eleitoral dos partidos políticos. Sabe, quando não é ano de eleição... Aqueles que vão pipocando na Isso, o partido X, o partido Acabou Y, isso? não vai ter mais. Mas quando que vai começar a não ter? Vai acabar... A partir dessa publicação da lei, me parece que até o final do ano isso deve acontecer. Até o final do mês, né? Então, nós temos aí as propagandas que devem acontecer. Eles vão atrasar para publicar para poder Aí, aproveitar ano que mais. vem, que teria o primeiro semestre, não vai acontecer. O segundo semestre não teria, porque já tem propaganda eleitoral gratuita. Então, eles estão dizendo que com essa economia, mais 30% das emendas parlamentares, ou seja, aqueles que os deputados federais e senadores têm Aí para você me repassar, engana que eu gosto. Né? eles vão tirar aquilo ali para poder passar para lá. Claro. Mas eles vão arrumar outro jeito de Claro. organizar. Claro. Essa é uma questão. Outra questão, bastante promissora, é fazer vaquinhas online. É o que eu chamo de crowdfunding. É arrecadar dinheiro pela internet. O sujeito ele vai lá, faz que nem alguns políticos condenados Sim. que fizeram vaquinha Pra de poder doação cobrir para poder cobrir multas penais. Então você vai ter vaquinha eleitoral e essa vaquinha ela vai começar dia 15 de maio, ou seja, antes mesmo das eleições do ano que vem. Então quem for pré-candidato pode pegar um site específico para isso, que tem autorização. Vai abrir uma leiteria. E aí o cara vai poder arrecadar dinheiro antes mesmo de ser candidato.
Quando ele for candidato, o dinheiro vai tudo disponibilizar. registradinho, né? Tudo registrado, depois ele vai ter que declarar na prestação de contas dele. Então vamos lá. Essa é mais uma questão. Nós estamos já em qual? Em sétima, oitava? Então, vamos lá. Perdi as contas. Outra questão aí que foi instituída é a propaganda em imóveis, em bens particulares, que tinha sido bastante restrita. Ela apenas vai poder acontecer com um adesivo grudado na janela da casa ou em carro. Então você pode ter adesivo plástico na janela da casa ou em veículos. Nada mais do que isso, além de bandeiras ao longo de vias públicas e distribuição de material impresso. Então vai ser uma eleição cada vez mais restrita do ponto de vista visual. Por outro lado, eles permitiram uma coisa que nunca antes tinham cogitado, que é permitir que o sujeito, ele vai lá naquela tua rede social, que é aquelas redes sociais famosas, ele pode pôr dinheiro para aparecer mais. É o que chama de link patrocinado. Na rede social. Na rede social, durante a campanha eleitoral. Então, você tem um candidato, ele publica um conteúdo na sua página, no seu Facebook, no seu Instagram, ele pode pagar para poder aparecer mais. Isso vai ampliar. Isso vai ser permitido. Menos no dia da eleição. Quando? Não tem limite. Na verdade, a lei criou alguns limites para os tetos de doação de campanhas que Mas já não pode doar. A Justiça Eleitoral já tem estabelecido. Lembrando que quem vai poder doar para a campanha é o próprio candidato, este fundo específico, além das vaquinhas online que o candidato vai poder fazer. Fora isso, vai estar bem restrito. Além de mais, por exemplo, o sujeito agora, o candidato, ele não vai ser mais obrigado a declarar o veículo que ele usa, que ele dirige para a campanha. Sim. Se for dele, o que ele gastar de combustível, o que usar até 3 linhas telefônicas não vai ter que declarar. Se quem emprestar o carro for a esposa, for um sobrinho, também não é obrigado a declarar aquilo lá na prestação de contas dele. Essa foi mais uma alteração. Enfim, são várias e várias delas, Morandinho. Agora eu quero saber, vamos assim, na votação, na composição, que antes era assim, na eleição proporcional, você fazia o quociente eleitoral. Certo. O partido que tivesse quociente colocava os seus candidatos dentro vamos dizer, dentro do Congresso, exato, que é federal. Não, porque o senador não é. É majoritário. É majoritário. Então nós temos, hoje em dia... Deputado estadual e federal. Então não houve a instituição do distritão. Distrital misto, distrital puro, isso não aconteceu. As eleições continuam como estão. Então você, eleitor, vai saber que presidente da República e governador vai ser eleito do mesmo jeito e esse não haveria alteração. Senador também, entra o mais votado. Deputado estadual e federal, continua o sistema proporcional. O sujeito tem que estar filiado a um partido político. Aqui em Morandinha houve uma alteração. Ele tem que estar filiado 6 meses antes. E agora reduziu. Isso era antes. 1 ano. E ele vai ter que ter domicílio... Era 1 ano antes. Ele tem que ter domicílio eleitoral, ou seja, estabelecer residência naquele local 6 meses antes. Antes era 1 ano. E além do que, você pode ter partidos políticos criados com 6 meses antes da data das eleições, eles poderão participar das eleições. Isso antes era 1 ano. Pois bem, o que muda é que essa questão do sistema proporcional. Hoje, para você ser eleito, não basta o candidato, ele tem que estar afiliado a um partido político. Inclusive, estabeleceram uma vedação lá que não será permitido candidatura avulsa. Que eles queriam fazer, né? E, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está analisando uma questão para saber se uma pessoa que não tem afiliação partidária pode ser candidato. Eles colocaram na reforma política, de maneira expressa, não será permitido candidatura avulsa, inclusive daqueles que tenham filiação partidária. Então, o sujeito ele tem que ser escolhido pelo partido para ser candidato. Vamos ver como é que o Supremo vai encarar essa reforma. Por esses dias dá para ser votado. Dá para ser decidido no Supremo. Pois bem, voltando ao sistema proporcional. Então, o sujeito ele tem uma votação. Para ser eleito, ele não depende dos votos dele, depende dos votos de quanto que o partido vai conseguir ter a votação e o voto dele... Aí o quociente existe ainda. O coeficiente eleitoral, ele continua existindo normalmente. O que acontece é o seguinte, vamos dizer que o coeficiente para eleger um deputado estadual seja em torno de 100 mil votos. Se um candidato teve 80 mil votos, pode ser que ele consiga se eleger. Com os votos da legenda. Então, ele sozinho não teve o coeficiente eleitoral, mas os votos da legenda. Então, um outro candidato teve 20 mil, ele vai impulsionar e vai conseguir fazer uma cadeira. Agora, isso continua. Eles vão conseguir com isso tirar aquele voto tiririca? O voto tiririca ainda vai continuar relativamente, mas
uma maneira muito mais limitada, porque é o seguinte, as sobras eleitorais, então ele pega lá o coeficiente, faz a divisão dos partidos. Ó, partido A tem 5 cadeiras, partido B tem 4, o C tem 3. As sobras, elas não vão ser distribuídas apenas aos partidos políticos que fizeram coeficiente. Então, eu tinha 7 partidos. Se só 5 fizessem coeficiente, só os 5 poderiam participar da votação. Você tem um caso, por exemplo, de um grande partido, o ex-vereador Ricardo Silva, por exemplo. Ele teve uma grande votação, ele não se elegeu para deputado federal, porque faltaram alguns votos no partido dele para ele ser eleito. Se fosse nessa atual regra, a sobra eleitoral não ficaria apenas para aqueles que tenham atingido o coeficiente eleitoral. Ele vai ser redistribuído entre todos os partidos políticos. Então a sobra... Aí pode dar que... Pode ser que um candidato que tenha 500 votos e outro que tenha 9 mil votos, mas esse que tenha 9 mil votos seja de um partido político que não tenha coeficiente, ele possa entrar. Mas vamos tentar entender como que isso vai acontecer ainda. Então são questões que vão ser debruçadas e a gente vai ter que... Tem muita coisa que precisa ainda burilar a roda, né? Vai burilar a roda, o Tribunal Superior Eleitoral ainda vai interpretar, nós temos algumas condições que ainda poderão ser reavaliadas pela Justiça. Por exemplo, se um sujeito ofende o outro pela internet, você tem direito de resposta. Isso já acontecia já. Sim. Se eu vou lá na minha página e ofendo algum candidato, eu sou obrigado. Se ele entrar com uma ação, a Justiça Eleitoral obriga que eu publique. Mas queria que tirasse antes de publicar, né? Isso não passou. Então, era para o candidato, ele direto buscar a rede social e falar, tira aquele candidato. Isso vai precisar ainda da justiça. E é correto que faça, que a justiça é muito rápida nas questões eleitorais. Se o sujeito ele ofende o outro pagando, ou seja, ele impulsiona, ele vai ter que impulsionar para pedir desculpa. A língua de aluguel, né? Inclusive tem lá um estabelecido que é proibido as línguas de aluguel ou aqueles que chamam perfis fake, ou seja, um sujeito que ele é criado sem existir, só para fazer xingamento, só para poder ou fazer falsa propaganda. Esses perfis eles são bloqueados. Distribuir notícia falsa, né? Isso, inclusive, pode ser tipificado como crime, caso ele difunda informações inverídicas, enfim. Muitas e muitas questões, Morandini, possivelmente precisaríamos ficar aqui algum tempo. Nós vamos ficar ainda, peraí. Para poder resolver. Vou chamar o intervalo e depois eu volto com você, porque eu quero saber também desse julgamento do Senado que vai contraditar o Supremo. Daqui a pouco. Vamos lá. Depois do intervalo, vamos lá. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br.
Estamos entrevistando o Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que é especialista em direito eleitoral. Doutor, o senhor estava dizendo aí, inclusive, sobre carreata, como que é carro de som, não vai poder mais? Olha, houve uma alteração também, estava revendo aqui alguns pontos, e lembrando aqui fora do ar. O carro de som que hoje é possível rodar durante a campanha eleitoral, ele só vai poder ser permitido... Mas olha a pamonha de Piracicaba. Esse pamonha olha o candidato... Olha o candidato tal, o número tal, com a musiquinha dele. Só vai ser permitido isso se o candidato estiver participando de uma carreata ou para alegrar um comício. Além do que tem que ter lá uma quantidade de emissão de som sob determinada distância para observar, para não ter ali um excesso de ruído. Então, isso também ficou proibido. E as multas eleitorais, como é que ficou? Multa eleitoral é interessante. Nós temos uma multa que é uma pessoa física, ela pode doar até 10% do que ela ganhou no ano antes das eleições. Então vamos dizer o seguinte, eu ganhei 50 mil reais num ano, um ano antes, 2017. Em 2018, eu posso doar 5 mil reais para candidato. Se eu doar 6 mil reais, eu doei R$1.000 além da conta. E esse R$1.000 além da conta gera um excesso. E esse excesso, sabe como que era punido? Não. Eu tinha que pagar uma multa para a Justiça Eleitoral de 5 a 10 vezes. Então, se eu doei R$1.000 a mais... Pagar 10 mil. Podia chegar de 5 a 10 mil reais. O que fizeram agora? Deram uma amenizada para aquelas pessoas desatentas. Se eu doei mais da conta, eu sou obrigado a pagar a multa eleitoral exatamente... No valor que você ultrapassou. No valor que eu ultrapassei. Esse é um ponto. Agora, me diga uma coisa. Houve uma saia justa quando o Supremo, na sua turma 1, determinou, vamos dizer, praticamente a reclusão, não vou falar prisão, mas a reclusão do Aécio Neves em sua casa e que ele não poderia sair, etc. Tal, uma série de circunstâncias e medidas. Bom, aí foi para o Senado ia combater o ato da Comissão 1 do Supremo, primeira turma do Supremo. Mas resolveram esperar um pouco, porque agora, acho que dia 11, né, vão analisar de novo o fato. Mas a tendência do Senado é fazer que se cumpra a Constituição. E o que diz a Constituição? Que deputado federal e senador não podem ser presos, a não ser em flagrante delito, certo? Em auto de prisão, tá certo? E é importante dizer, com autorização da respectiva casa parlamentar. Com autorização do Senado ou da Câmara. É importante destacar o seguinte, para que serve isso? Isso é uma questão de independência política. Sim. Então, se eu tenho um deputado, se eu tenho um senador, ele tem que ter prerrogativas, ele tem que ter autonomia para representar o povo. Essa alteração na Constituição, isso na Constituição, foi estabelecida para resguardar com relação a excessos eventualmente praticados que poderiam limitar ao exercício do poder político. Claro, estamos vivendo tempos estranhos, tempos bicudos, tempos de lava-jato, de combate à corrupção. Tem uma turma pendendo para um lado, outra pendendo para o outro. Então, é justificável que inúmeros parlamentares e senadores estejam sendo alvo de processos criminais. Mas temos uma questão paradigmática aqui. Desculpa falar desses termos, mas a Constituição fala, para ser preso, autorização do Senado. O que fez o Supremo? Ele não mandou prender o senador. Ele deu outras medidas cautelares. Cerceativas de liberdade. Você não Vou pode... falar assim mais eufemisticamente. Você não pode ir para o Senado e você tem que dormir em casa. Você não pode ir para a rua. Você não pode ficar na rua em casa. E aí, o que o Senado está entendendo? É um outro jeito de você... A forma restritiva... De você restringir... É uma restrição parcial de liberdade. E, de fato, é. Então, o que os críticos vêm dizendo? Você não pode interpretar uma lei, que é o Código de Processo Penal, segundo a ótica... de maneira independente e não pela Constituição. Porque a Constituição ela quer resguardar a autonomia dos deputados e senadores. Eu quero dizer o seguinte, não quer dizer que o senador A, B ou C não tem que ser punido. Quer dizer que, para ele ser processado enquanto ele estiver em mandato, porque ele representa o povo naquele momento, ele precisa ter autorização legislativa. Porque hoje é uma situação do Aécio, que fez coisa errada, etc., ou teria feito. Pelo menos está sendo acusado. Agora, amanhã pode ser no recrudescimento de uma situação
de ditadura, outra coisa qualquer, e que aí vai restringir a liberdade de uma forma transversa, né? É complicado isso, porque os poderes são independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo... Seria, né? Seria. É que, na verdade... Filosoficamente. Está na Constituição, e filosoficamente também. Mas quando um poder ele fica fraco, geralmente um outro se sobressai. E é perigoso. Judiciário. E é perigoso isso. O Poder Judiciário ele vem fazendo um papel muito importante, ele é essencial para isso, mas ele não é o único poder. Ele tem que respeitar os outros poderes. Então, o que eu espero enquanto cidadão, que o processo corra rápido. E o que eu espero enquanto jurista, que a lei e a Constituição sejam cumpridas, para que você não tenha interpretações casuísticas. Nesse sentido, não me pareceria inadequado que o Senado ele tivesse que verificar, olha, estou restringindo a liberdade de seu senador. Eu não estou mandando prender, mas ele não pode sair de casa e não pode exercer o mandato. Isso pode entrar no Senado. Isso me parece excessivo. Não quer dizer que ele não tenha que esteja certo ou esteja errado. Nós tivemos aqui no Sevandija coisas parecidas. Né? Exato, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, imagina que o sujeito amanhã seja absolvido. Quem vai voltar atrás nesse tempo? Não, é isso que eu penso. Sem que haja um julgamento, nenhuma acusação formal, porque não houve nada aqui, nenhuma acusação formal. Não estou defendendo ninguém. Estou fazendo de uma forma de relato o que aconteceu. Foram presos, tomaram providências para que não saísse, etc. Tal. Só que não há ainda o cômputo das provas analisadas. Tem apenas indícios. Aqui no caso de Ribeirão Preto, nós temos eles foram afastados sem denúncia. Depois nós tivemos uma denúncia e está em fase final de instrução de provas antes de ter sentença. E a Polícia Federal está completando o trabalho. Mas o que é perigoso é você ter um ar moralizador e você deixar de cumprir a lei para isso. Você criar exceções. Quando você cria muita exceção, Morandini, você não sabe qual é a regra mais. Isso que é perigoso. Eu acho que o Poder Judiciário tem um trabalho importantíssimo, ele deve atuar, deve coibir a obstrução de provas, e em casos excepcionalíssimos, deve tratar e corrigir os crimes que estiverem sendo praticados para que eles não continuem a sê-lo. Mas a gente não pode tomar a exceção como regra, senão nós vamos perder a essência e amanhã qualquer um que falar que tem uma boa vontade, que esteja ali para cumprir a ética pública, vai poder suplantar um poder, vai poder, por exemplo, ferir prerrogativas de milhares de pessoas que depositaram com base e apoio até de muitos que vão no canto da sereia. Né? E às vezes numa visão unilateral que precisa ter provas. Então, é importantíssimo que a justiça atue, que aqueles que sejam culpados sejam condenados, que sejam defenestrados da vida pública. Mas a gente precisa ter condutas e procedimentos. As pessoas têm que ter um pouquinho de calma, porque a punição ela vem. E ela é importante, mas que nós temos procedimento, porque amanhã a gente joga pedra na Geni, que está fora. Imagine se fosse com a gente. Nós vamos querer a melhor defesa, nós vamos querer produzir todas as provas. O direito de se manifestar, então, o direito ele tem que ser para todos. Eu acho que nós temos que evoluir, a resposta das pessoas, às vezes, contra um político tem que ser dado nas urnas, ela é importantíssima. E a população de melhor coisa é dar o troco nas urnas. E o judiciário dar o seu troco dentro do processo. Sem exceções, sem solavancos. Eu fiz essa menção a Ribeirão Preto, porque nós tivemos depois o caso do Valdir Vilela. Sem que houvesse uma definição da comissão de ética, sem que houvesse uma culpa formada com oitiva de testemunhas e tudo mais, certo? Fizeram depois, mas na hora ele foi afastado, estou defendendo também não. Se tiver culpa, que seja culpado. Foi afastado, tiraram todos os seus assessores, puseram na rua, fecharam o gabinete e ele foi impedido de entrar na Câmara. Nós temos que tomar cuidado e eu acho que as coisas têm que ter um procedimento. Sem qualquer defesa deste ou daquele. Sim. Foi o ato tomado. Porque um dia é o A, outro dia é o B, enfim, a gente não sabe. Hoje é meu dia, amanhã será o seu, como diz a música. Então nós temos que ter regras, nós temos que ter procedimentos claros que as pessoas entendam e esperar que a justiça seja feita com os seus procedimentos e não com atalhos. E quando a gente tem atalhos, a chance da gente errar ela é grande.
porque às vezes não está escrito ali no livrinho, a gente começa a pegar atalho, a gente pode se perder. Então, eu acho que nesse sentido, sem particularizar a situação desse vereador ou de outros casos, ou até mesmo do próprio senador Aécio Neves, mas nós temos que tomar cuidado com relação aos procedimentos. Claro. E também a imprensa precisa tomar cuidado para não se exceder. Porque se ela se exceder, qualquer que seja ela, aqui, em Brasília, no Rio, em qualquer lugar, ela pode ser processada pela Constituição por perdas e danos morais. Sim, eu vou citar um caso. Eu tive a oportunidade de lecionar para o curso de jornalismo, a disciplina ética no jornalismo, e um dos casos que a gente estuda bastante é o caso da escola base. Escola base. São Paulo. Então, que o cidadão foi acusado, condenado e depois descobriu que não era nada daquilo. Condenado pela mídia, ele supostamente estaria turbando crianças, ele tinha uma creche. Então ele perdeu a creche, perdeu o aluno, perdeu a honra, e depois de muitos e muitos anos ficou demonstrado que a acusação era uma acusação leviana, ele foi não só absolvido criminalmente, ganhou inúmeras indenizações contra os maiores veículos de comunicação do Brasil afora. Eu pergunto, vai adiantar? Não. Vai trazer a vida dele de volta? Nem a honra. O dinheiro compra a honra de volta? Então, é importante também que a mídia, ela noticie, ela é muito importante para tornar às claras isso tudo. Mas ela tem que ter cuidado, parcimônia, não se deixar levar sem ter uma apuração. Ainda mais agora com as mídias sociais. Né? Não poder ter uma apuração séria. Então, a polícia é importante? Ela é importante, é uma boa fonte. Mas isso não afasta o trabalho de investigação da própria equipe de jornalismo, que ela deve atuar para que as coisas passem às claras e a população esteja bem informada. Eu gostaria só de perguntar, com essas mudanças todas, o senhor acredita que vamos ter melhoras? Ainda é cedo. Porque nós vamos pagar essa conta, né? A conta do fundo eleitoral, eu fico desanimado, honestamente, porque... Nós vamos pagar essa conta. Esse 1,7 bilhão, ele vai durar 45 dias. E o resto? Quem vai pagar o resto? Os candidatos vão continuar arrecadando e vão continuar gastando. O poder econômico vai continuar existindo. Fora isso... Por baixo, né? Pode acontecer. Agora, fora isso, eu fico muito preocupado, porque nós tivemos uma eleição sem que uma regra fosse repetida. Eleição para eleição sempre tem regra nova. Isso é ruim para a democracia, é ruim para o povo. E outra coisa para a gente pensar, o sistema das urnas é seguro? Bom, aparentemente mas... Vamos esperar. Eu espero como cidadão, honestamente, que a população acerte. Essa, sim, ela é a melhor das reformas que a gente pode fazer no Brasil. Obrigado, Ochoa. Muito obrigado, mãe, pela Eugênio oportunidade. Scarpini Júnior. Obrigado. Obrigado. Professor de ética para a Escola de Jornalismo e advogado direcionado para o setor eleitoral. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV.